André Tavares, eu não sou um youtuber, eu não sou um scholar, não sou um acadêmico, não sou professor, não sou nem líder comunitário, estrito senso, dentro da comunidade judaica, e eu não tenho pretensão nenhuma que esse vídeo seja uma fonte de conhecimento, ou muito menos um ponto para começar algum debate com figuras importantes, ou que saibam, ou qualquer pessoa que saiba mais ou menos do que eu. É mais uma tentativa de desabafo, quem sabe, ou uma espécie de monólogo terapêutico para tratar de uma questão importante. Qual questão? Todo mundo deve saber que no último dia 7 de outubro, era um Shabat, era um sábado de manhã, terroristas do grupo Hamas, que governa e sequestra e mantém como refém a população palestina da faixa de Gaza, rompeu as barreiras de contenção, o muro que supostamente deveria trazer segurança para Israel, e vários de seus terroristas, eu vou evitar usar a palavra soldado porque não é o caso, passaram para o lado israelense, tomaram postos militares importantes, esvaziados, na verdade, por causa do feriado. Era o último dia da festa de Sukkot, festa dos tabernáculos, e a maior parte dos reservistas e do pessoal do exército estava liberado. Enfim, são alguns detalhes só. Eles conseguem passar para o lado israelense com facilidade, é isso que quero dizer, e executam uma carnificina sem me parece que sem precedentes, tá? Sem precedentes na selvageria, sem precedentes no caráter absolutamente covarde de atacar só civis praticamente, né? Mataram, não me engano mais, eu não me lembro mais qual que é exatamente a cifra de mortos, mas é algo em torno de 1.300 pessoas, maior parte crianças, mulheres, idosos e homens adultos não engajados no serviço militar naquele momento. E mais 210, em torno de 210 cidadãos israelenses e cidadãos de outros países foram feitos reféns e levados para Gaza, onde a maior parte permanece até agora. Rapidamente esse episódio ganhou contornos políticos, né? A esquerda internacional prontamente se postou ao lado do Hamas, prontamente passou a declamar o seu roteiro pré-estabelecido, né? Que estabelece nesse campo ideológico, estabelece o Hamas como um partido político e um movimento de resistência, né, dos palestinos contra o território ocupado por Israel, militarmente por Israel, como eles dizem, né, que resistem, que fazem resistência a um movimento de ocupação colonial de seu país, de suas terras, como queira. O que chocou bastante foi a maneira explícita, nada ambígua, de apoiar e justificar as atitudes do Hamas. Quando ficou patente que ia ser impossível negar o que aconteceu,
negar a selvageria do que aconteceu. O Hamas não estava nem um pouco preocupado em esconder as suas ações, em negá-las. Pelo contrário, foram feitas transmissões ao vivo de celulares, de smartphones, inclusive aparelhos das vítimas. Algumas pessoas tiveram as suas mortes e a sua tortura transmitida em tempo real para os seus parentes, porque os seus verdugos, os seus torturadores usaram os seus aparelhos para gravar e transmitir, e os próprios terroristas usavam equipamentos de gravação sofisticados, como essas câmeras GoPro, que são usadas para tantas finalidades, mais do que justas, mas nesse caso para tornar público o que estava sendo feito. Não havia vergonha, não havia o menor problema com o que estava sendo feito. Pelo contrário, havia um forte interesse em que fosse publicado e festejado o que se fazia. A carnificina durou aquele sábado inteiro. Demorou muito para ter uma resposta israelense eficaz. E o governo de Israel ficou numa situação complicada. Eles tinham que lidar com o estupor do que estava acontecendo, até todo mundo entendeu o que estava acontecendo, e ter que lidar com o fato de que havia reféns civis. Qual a resposta que se haveria de dar? Além disso, havia os foguetes, as barragens de foguetes que o Hamas tradicionalmente dispara contra Israel e que causa muito problema, mesmo Israel tendo o Iron Dome, o Kippat Barzel, o domo de ferro, que consegue abater e parar a maior parte desses foguetes Qassam. O Hamas e a Jihad Islâmica aprenderam nesses anos, esses últimos 15 anos, 18 anos, que a melhor maneira de lidar com as defesas israelenses, principalmente com o Iron Dome, é a saturação. Você envia uma quantidade absurda de foguetes ao mesmo tempo. Isso exige do sistema de rastreamento dos alvos, cálculo das rotas, e os processos, ainda que sejam digitais, ainda que sejam automatizados, eles requerem cálculos e, enfim, tem um processo digital para saber se o sistema deve ser disparado ou não, se os mísseis de apoio que executam a interceptação devem ser disparados ou não, e isso também depende de uma ordem direta de um oficial humano, de um soldado israelense incumbido daquela bateria de mísseis. Logo ficou claro, foi ficando claro, foram aparecendo os vídeos, foram aparecendo os relatos, foram aparecendo as imagens e sendo corroboradas, jornalistas, socorristas, gente de judeus israelenses não judeus, estrangeiros, começaram a mostrar que sim, o que tinha acontecido foi uma barbárie sem um negócio absurdo. Por que eu estou dizendo que foi absurdo? Foi absurdo porque é inédito? Óbvio que não. O ser humano é um ente, um ente capaz de barbáries, capaz de executar, de perpetrar, de causar dor, destruição e morte e sofrimento num grau que sempre se supera. A gente acha que
o fundo do poço, o fim da linha chegou, é só esperar um pouco que vai aparecer alguma coisa pior, que a gente consegue, o ser humano consegue. O que eu me refiro como inaudito, como inédito, é que uma ação terrorista direta, amplamente, quase unicamente voltada para civis. O Hamas não estava preocupado com o exército israelense, com as forças de segurança israelenses, não estava preocupado com o combate contra o Tzahal, contra o exército. As diretrizes, a instrução era muito clara. Era para causar terror, morte, destruição e sofrimento entre a população civil. Ponto. Eles executaram isso muito bem. Muito, muito, muito bem. Há algum tempo Israel liberou para que, se não me engano, 20 mil palestinos de Gaza pudessem atravessar a fronteira para trabalhar em Israel. Gaza tem, acho que, 2,5 milhões de habitantes. 20 mil homens, 20 mil pessoas, podiam passar para o lado israelense e trabalhar. Acho que um mês ou 2 semanas antes do atentado, Israel havia passado esse número, havia quadriplicado esse número. Então 80 mil pessoas podiam passar para trabalhar. E onde? Trabalhar principalmente nesses kibbutzim, nesses estabelecimentos coletivos agrícolas no sul de Israel, ou na cidade de Sderot, tá? Ou Ashkelon, ali perto da franja de Gaza, no sul de Israel. Depois a gente soube que uma parte desses homens que foram acolhidos para trabalhar, ganharam permissão para trabalhar, eram infiltrados, homens que foram para mapear, para descrever rotinas, para instruir que palavra usar, né? Instruir os asseclas do Hamas para como fazer o que eles deviam fazer. E, enfim, famílias foram mortas juntas, famílias foram torturadas, os pais torturados na frente dos filhos pequenos, crianças de 2, 3, 4, 5 anos, torturadas na frente dos seus pais, mortas, crianças violentadas, violadas e mortas nesse processo. Houve bebês executados a golpe de machete, de facão, de faca, de coronhada. Houve pelo menos um caso de um bebê num kibbutz que foi provavelmente diante dos seus pais, foi colocado vivo dentro de um forno ligado. Essa criança foi... a gente não pode nem dar a esperança, nem pode pedir que essa criança tenha sido queimada viva, porque seria rápido e indolor, né? Ou menos dolorido. Ela foi assada viva. É impossível não deixar de pensar nas atrocidades de Moloque e os deuses pagãos da antiga Canaã, né? Mulheres foram estupradas num nível de selvageria, de bestialidade tão grave que o exame né, dos legistas, a autópsia, estabeleceu que elas tiveram os seus fraturas nos ossos pélvicos, no osso pélvico.
é difícil imaginar um estupro. E é difícil imaginar um estupro que causa fratura em ossos da bacia. Melhor, especificamente do osso pélvico. Eu posso estar errado, mas se o que eu li está correto, isso exige um grau de violência, de brutalidade grandes. Muita tortura, muita morte, muito abuso. Um pouco em um dos kibbutz, acontecia uma festa, uma rave, muito comum em Israel. As pessoas chamam de rave e tem na cabeça uma hemorragia, né? É muito comum em Israel. Não que isso não tenha em Israel também, é óbvio que tem. Mas o Festival Nova é uma coisa um pouco diferente, assim. Os jovens vão para dançar. Deve ter coisa errada, deve ter coisa que nem todo mundo concorda, deve chocar a moralidade de algumas pessoas, mas enfim. E os terroristas do Hamas chegaram até o local da festa e mataram muitos jovens. 260, 270, quem sabe 300 jovens foram mortos. Isso passou a ser motivo de disputa política e na impossibilidade. Eu fiz essa descrição toda para dizer que quando isso ficou público e as imagens começaram a aparecer e chegar, não tinha mais como dizer que não aconteceu, que isso era desinformação israelense, né? Como cretinos por aí insistem em dizer, né? Que não, foi o governo israelense que matou essas pessoas. Dá até vontade de dizer antes fosse, sabe? Enfim. Mas quando isso passou a ficar, quando ficou muito claro que aconteceu e que o próprio Hamas não tinha menor interesse, intenção em dizer que não foi, né? Começou a aparecer, a calar a questão. Falou, não, é uma reação justificada à ocupação israelense, né? Que Israel faz de Gaza um grande presídio, o maior presídio a céu aberto do mundo. Mentira, o maior presídio a céu aberto do mundo é uma ilha chamada Cuba, tá? E que foi por causa disso que aconteceu, tá? Eu não quero entrar nessa questão agora, eu quero entrar num outro ponto, tá? E houve, por outro lado, também grande rede de apoio, de suporte, de oração, de solidariedade aos judeus, aos israelenses, não só judeus, israelenses árabes, israelenses cristãos também morreram. Israelenses drusos morreram, né? Israelenses drusos estão combatendo. Hoje, israelenses árabes também estão combatendo. Israelenses berberes estão combatendo. Desculpe, berberes não, beduínos. Desculpe. Uma grande quantidade de pessoas se solidarizou, né? A maior parte delas, a esmagadora maioria delas, cristãs, né? Boa parte dos cristãos, e dentre esses cristãos, a maior parte deles, cristãos evangélicos, né? Se colocaram prontamente, quem sabe mais rápido que muitas entidades judaicas por aí, né? Elas, instituições, personalidades, cristãos anônimos, evangélicos,
se colocaram publicamente a favor de Israel, se solidarizando. E alguns católicos também. Quem não se solidarizou nesse âmbito? Quem não se solidarizou foram os evangélicos liberais, os protestantes de linha liberal, que há muito tempo já não se solidarizam com Israel, já não têm simpatia pelo povo judeu. As igrejas reformadas mais tradicionais, igreja anglicana e episcopal, sobretudo na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Canadá, têm adotado uma postura assim, bastante anti-judaica. Não sei se pode chamar ainda antissemita, mas vamos esquecer isso é tudo a mesma coisa. A gente não pode mais dourar a pílula, tá? É só para ficar mais claro a origem da questão. Nas suas traduções da Bíblia, na forma de se dirigir e de formular sua narrativa da história divina. Eu sei que eu tive contato com a igreja presbiteriana aqui no Brasil, por motivos que não vêm ao caso, e sei que a igreja presbiteriana, por exemplo, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, é abertamente assim, anti-sionista, não faz questão nenhuma de esconder, e assim por diante. A igreja episcopal também tem uma postura, se não de silêncio, uma postura anti-zionista. Tá? Eles jamais vão dizer que são antissemitas, mas já andam muito do anti-zionismo para o anti-judaísmo. Tá? Para uma crítica, porque tudo que a agenda liberal precisa combater dentro do cristianismo, no fundo, tem uma origem judaica. Então, mesmo os judeus liberais que abraçam essa agenda também parecem não perceber essa questão. Mas, enfim. Então, esses protestantes não se solidarizaram. Né? Os protestantes e os evangélicos de esquerda não se solidarizaram, porque eles submetem toda a sua leitura da Bíblia, toda a sua compreensão do Evangelho, todo o seu evangelicalismo está hoje associado e orientado por uma perspectiva, por uma cosmovisão politicamente, ideologicamente orientada pelos ideais, pelos ditames, pela cartilha da esquerda. Conhecidos meus, que de outras épocas eram pessoas, poderia dizer, ortodoxas, dentro da doutrina teológica protestante ou evangélica, hoje são puxadinho do PSOL, assim, não tem outra coisa para falar. Ou do PT, como queira. Então esse pessoal não se solidarizou, se colocou, né? Em vez de dizer que está a favor do Hamas, diz que está a favor do povo palestino. Né? São hipócritas e covardes. Né? Bom, mas eu não quero falar desse pessoal agora, especificamente. O que me chocou muito, que me entristeceu bastante, foi no campo conservador. No campo conservador apareceu um grupo, né? Aliás, apareceu não, ele já está aí há muito tempo. Né? Eu não sei se eles são conservadores ou se eles são tradicionalistas. Né? É confuso, porque se você pegar o termo conservador, você precisa de ter um plano de fundo histórico que o tradicionalista não aceita ter. Né? Mas enfim, eu não vou discutir isso aqui. Mas a questão é, a maior parte das falas era, né, como esse pessoal tem uma visão de que
o judaísmo é tradicionalmente dentro da, não vou falar da doutrina católica, mas da visão de uma visão de mundo, quem sabe, específica dentro do catolicismo, e que se alastra para outras por outras sendas, né? Dentro do próprio protestantismo, por exemplo, essa percepção histórica, ou essa repetição da percepção histórica de que os judeus são um perigo, uma chaga, um elemento não é só desnecessário, é um elemento que não é um elemento que não pode permanecer, que não pode atuar livremente no seio de outras nações, sobretudo de outras nações se elas forem cristãs. Nós, judeus, seremos portadores de uma atitude revolucionária que mais cedo ou mais tarde vai provocar problemas dentro do cristianismo. Essa é basicamente a justificativa clássica para as expulsões dos judeus, nos vários países onde a gente tentou se estabelecer. É a justificativa para as conversões forçadas, foi a justificativa para o sequestro de crianças até uma certa idade dos seus pais, das suas famílias judias, para serem adotadas e criadas por famílias cristãs. Sempre foi essa justificativa. E existe um ressentimento católico cristão de ter perdido, eu não vou falar completamente, mas amplamente, a sua relevância cultural, a sua relevância enquanto agente construtor da realidade social e dos rumos da civilização ocidental. Em alguns casos, em certo sentido isso é por agência de elementos estranhos ao próprio cristianismo, mas por outro lado, por escolhas e desenvolvimentos intestinos do cristianismo. Mas esse ressentimento, ele precisa de... para onde ele aponta? Ele aponta para os outros cristãos, para os reformados principalmente, mas sobretudo para o judeu. O judeu é a fonte dessas coisas. Ora, não foram poucas as trocas de acusação entre reformados e católicos de serem judaizantes, de serem hereges judaizantes, como não foram poucas vezes que protestantes, linhas protestantes diferentes, se acusaram mutuamente de heresia, e heresia judaizante principalmente. Como se nós estivéssemos preocupados e interessados em perturbar e destruir, interferir na teologia católica cristã de qualquer maneira. Não faz o menor sentido. Mas que nós somos destrutores, parasitas da moral pública cristã, da ética cristã, da arte, da estética, da literatura, que usamos o cinema como uma forma de destruição e doutrinação da mente do Ocidente, e essa coisa toda. Então, se solidarizar, fomos os agentes de todas as revoluções, somos os agentes do capitalismo liberal, somos os proponentes do libertarianismo, do anarcocapitalismo, do anarquismo. Eu nem sei, gente,
só tem 15 milhões de judeus no mundo, como é que pode? Assim, não dá a gente não consegue entender, né? Que nós somos os líderes da maçonaria, somos os líderes da sociedade fabiana, somos os líderes, enfim, o que você quiser. E isso cria uma situação de antipatia natural. Nesse contexto, é óbvio, como é que você vai ter simpatia pelos judeus? E eu ouvi e vi muitas pessoas que eu acompanhava, católicos, infelizmente, olha, a gente precisa condenar o Hamas, é uma questão a se conversar, o direito de resposta, de defesa de Israel, mas esse posicionamento cristão, católico, pró-Israel, como uma comunidade que tenha direito àquela terra, uma comunidade que mantém um vínculo com o Deus eterno, isso o católico não pode fazer. O católico não tem vínculo nenhum com o povo judeu. Isso me chocou. Não devia me chocar, mas me chocou. Não devia, porque isso é assim, isso é dito assim desde sempre. Mas me chocou. E é verdade. Olhe bem. Existe uma perspectiva dentro do catolicismo, e ela é séria, que não aceita o que postulou a Igreja Católica no Concílio do Vaticano II a respeito de Israel, dos judeus. Sobretudo, lembrando que o Concílio do Vaticano II acontece quando as cinzas estão saindo das fumaças, a fumaça ainda está saindo dos fornos de Auschwitz, né? Os corpos, aquelas pessoas esqueléticas ainda estavam andando pela Europa. E a Igreja Católica recebe em si, assume não a responsabilidade integral por haver ela perpetrado aquele terror, mas por entender-se como uma espécie de consciência da Europa. E assume isso. E publica aquele documento muito importante chamado Nostra Aetate. Nostra Aetate é a parte, ele lida sobretudo com a relação da Igreja Católica com as outras religiões. E tem uma coisa curiosíssima no Nostra Aetate, que é há um destaque no documento para a relação de Israel com a salvação, com Deus e com a Igreja. Tá? Leiam lá, eu não sou especialista em teologia cristã, eu não sou especialista nesse documento, eu só quero dizer o que me interessa aqui. No Nostra Aetate está dito, ou na Nostra Aetate está dito que Israel, apesar da nova aliança, apesar de Jesus, da igreja, aquela coisa toda, Israel mantém uma relação de aliança com Deus. Como isso se dá? Quais são as implicações disso? O documento não aprofunda muito e meio que envolve isso tudo na condição de mistério. A Bíblia não diz isso claramente, o Novo Testamento não diz claramente como é que isso vai se dar. A igreja não está dizendo, eu estou falando desde a perspectiva de um católico, tá, pessoal? Para um católico é importante o que a igreja diz a respeito de alguma coisa. É fundamental, na verdade. A igreja não está dizendo como é que isso vai ser. Ela reafirma que o pacto de Deus com os seus filhos, seus primeiros filhos, a sua primeira aliança é eterna. E as suas condições vão se concretizar em algum momento da história da salvação.
E isso envolve o que é mais importante nessa fala? É que vai acontecer alguma coisa lá na frente e os judeus vão se converter ao cristianismo? Não. O mais importante do nosso tratate é a condição de povo escolhido, de povo da aliança, permanece mesmo num contexto de compreensão da nova aliança, como é o caso católico romano. É o que a igreja está dizendo para os seus fiéis no Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II. Tem gente que não aceita isso. Tem gente que não aceita isso. E não aceita isso em prol de quê? Do seguinte: o continuador exclusivo da religião bíblica, ou melhor, veterotestamentária, do Velho Testamento, a religião do antigo Israel é continuada exclusivamente por uma herdeira privilegiada que é o cristianismo, mais especificamente a Igreja Católica Apostólica Romana, ponto. Ela é a herdeira, e ela é a sequência. Ela é a sequência dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, da aliança de Moisés, da aliança do rei Davi, dos profetas, de tudo. O judaísmo, nós, judeus, o judaísmo que segue depois do primeiro século, o judaísmo rabínico, os judeus depois desse ponto, o que eles são? Rejeitados. Filhos, eu não vou dizer bastardos, né? Mas filhos que foram rejeitados, filhos que foram deserdados pelo Pai Eterno. Deus nos rejeitou, dizem porque a gente rejeitou o Messias, rejeitou Jesus Cristo, e nós não temos nada que ver com as promessas, nada que ver com a herança, nada que ver com a aliança de Deus com os patriarcas. E eles repetem: nada. O que isso quer dizer? Que nós, judeus, não temos direito à terra de Israel. Por quê? Porque nós não somos mais um povo indígena. Nós não somos mais originários daquela terra, que é mentira. Nós sempre estivemos ali ao longo dos últimos 2000 anos, os anos de diáspora, sempre houve presença judaica na terra de Israel. Nós sempre, todos os dias, 3 vezes por dia, nós rezamos a Amidá, e nela nós pedimos para que o Senhor nos reconduza a Sião e reconstrua Jerusalém. Todos os dias, 3 vezes por dia, por 2000 anos de exílio. Todos os anos, termina o ano, terminam as grandes festas, a gente diz Shana Tová Yerushalayim. Ano que vem em Jerusalém. Durante 2000 anos nós repetimos: ano que vem em Jerusalém. Não é um dia, é ano que vem. A relação do povo judeu com Jerusalém, com Israel, a terra de Israel, nunca cessou. Nunca cessou. Nós somos originários dali, tanto naturalmente quanto existencialmente.
espiritualmente. Tá? Espírito no sentido mais pesado da palavra. Né? E o que acontece? Toda essa ideia de que nós fomos deserdados, que nós fomos rejeitados, que nós fomos cortados, que nós fomos esquecidos por Deus, é para dizer que nós não temos direito a reclamar a terra de Israel como nossa, né? E que de quem é aquela terra? Aquela terra é a terra onde Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, estabeleceu a sua igreja pela primeira vez e, portanto, essa é uma terra cristã. Os cristãos é uma terra do Cristo. Então, que o católico não pode ter assim, não poderia ter assim tanta proximidade, não poderia ter tanta simpatia, muito menos aceitar essa condição do povo judeu. A eleição eterna do povo de Israel é uma pedra de tropeço para o cristianismo. Sempre foi. E a resposta direta que precisa ser dada para isso é o seguinte: falou, olha, você católico tradicionalista, você não precisa gostar de nós. Você não precisa morrer de amores por Israel, pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Você não, olha só, não precisa. Se você quiser, ótimo. Tenho o maior respeito pelo catolicismo, tenho amigos católicos assim de longa data, pessoas com quem eu aprendo muito e que a minha espiritualidade ganhou por conviver com essas pessoas. A minha compreensão do mundo ganhou. Tá? Você não precisa gostar da gente, mas é preciso levar em conta certas coisas. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês todos, assim, para esse tipo de cristão, falar: olha, eu sou judeu, minha família é judia, a gente retornou para uma prática judaica, para o judaísmo faz pouco tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O seu Deus é mais judeu que o meu Deus. Porque o seu Deus, a Trindade, o Deus expresso na Trindade, tá? Teve que abrir espaço na eternidade para acolher algo extenso, um corpo. O corpo do vosso Cristo. Que tem todas as marcas da sua passagem pela terra, como vocês dizem na sua doutrina. As marcas estão lá. E há uma disputa sobre se o sangue que Jesus derramou na via sacra e na cruz foi reunido a ele na ressurreição. E o erudito cristão que ganha o debate fala: não, é óbvio que não se reuniu. E o que diz que reuniu pergunta: como é que você sabe? Porque em tal lugar está o prepúcio do menino Jesus. Ora, católico tradicionalista, provavelmente você crê que o pedacinho de carne que está lá, de pele que está lá, é o prepúcio de Jesus. Então, se você chegar hoje no seio da divindade cristã, da divindade tal como entendida pela fé cristã, e muito respeitosamente perguntar para Jesus, ele vai dizer que ele tem uma brit, que ele é circunciso, que ele é circuncidado, como eu. O Deus compreendido pelo judaísmo, ele não tem nada de extenso. Ele não pode ter extensão. Ele não pode ter corporeidade. Ele não pode ser circuncidado.
Mas o Deus na perspectiva cristã acolheu e assumiu em si a ideia radical da judaicidade. Então, cuidado. Segundo, uma fala do Leon Blois: um cristão tradicionalista como vocês jamais serão. Nunca serão como Leon Blois. Leon Blois disse assim, ele diz alguma coisa assim, tá? Que o antissemitismo é a bofetada mais dolorida que nosso Senhor recebeu em sua paixão que é eterna, porque a recebe no rosto de sua mãe pela mão dos cristãos. Leon Blois, certo? Terceiro, desculpe. Vocês, como os muçulmanos, durante muito tempo se lixaram para Jerusalém. Nunca se preocuparam com Jerusalém. Até muito tardiamente. Nós amamos Jerusalém desde o início. Todo judeu tem seu coração em Sião. Andar pelas ruas de Jerusalém é um negócio que provavelmente vocês têm quando vão a Roma, ou a Aparecida, ou a Fátima. Tudo bem, mas pra gente é Jerusalém. Quando houve a revolta de 70, depois quando houve a revolta de Bar Kokhba, tá? Os cristãos antes, né, na revolta de 70, se dispersaram. Inclusive, um dos problemas entre os judeus e os primeiros cristãos foi esse. Né? Teve uma série de problemas com os romanos. O que os cristãos fizeram? Saíram fora. Se ausentaram. Saíram. Foram embora. Depois, em 135, a coisa não andou muito bem de novo com Bar Kokhba. E o que aconteceu? Deu errado, um banho de sangue dos romanos, e Jerusalém foi destruída. Adriano mandou construir o templo de Júpiter, proibiu presença judaica e cristã. Os judeus davam um jeito, subornavam os soldados romanos para poder conseguir rezar onde ficava o templo, ou onde se acreditava que ficava o templo. Junto com isso, Adriano também proíbe a circuncisão e proíbe o judaísmo, proíbe que se ensine judaísmo, estudar a revolta de Bar Kokhba. A cidade retomada de novo pelos judeus, eles são expulsos e mortos pelos romanos. Vem esse templo a Júpiter, e os cristãos ficam numa situação complicada. Eles não podem ficar por ali muito tempo, como os judeus também, como os judeus também não podiam. Tá? O centro da cristandade passa, qualquer referência de centralidade do judaísmo passa de Jerusalém para Roma muito cedo. Jerusalém só vai voltar a ser um ponto de peregrinação para a cristandade, tá? Com o pacote de incentivos de Constantino, já lá na final da primeira metade do século IV. Né? Que Helena também patrocina uma série de escavações. São construídos os 3 principais centros de peregrinação: Eleona, Igreja de Santo Sepulcro e acho que a Igreja da Natividade em Belém. Isso vai começar a peregrinação num nível maior.
350. 350. A primeira vez que o Papa vai pedir para que se estabeleça uma hospedaria, um serviço, que era chamado hospitalar, se eu não me engano, né? Para peregrinos latinos em Jerusalém, é quase no ano 600, quase no século VII. 638, a cidade está perdida para os muçulmanos. Vocês nunca, até esse momento, vocês não deram a mínima para Jerusalém. Só vão voltar a dar a mínima para alguma coisa para Jerusalém quando o acesso aos lugares sagrados erigidos por cristãos e governados por cristãos vai haver problema de acesso pelos seljúcidas. Não é isso? Acho que é por aí. Vocês tentam reconquistar e o que vocês fazem? Desculpa, vocês não. O que os cruzados fazem? Vamos recuperar esses lugares lá, matar infiel. Enquanto a gente não chega lá para matar infiel, o que a gente faz? Vamos matar infiel em solo europeu. O que é o infiel em solo europeu? É judeu? Já que era muito provável que vocês iam tomar um pau dos muçulmanos, era melhor garantir a vida eterna, o indulto, sei lá o que vocês ganhavam do Papa. Desculpa falar vocês, tá? É porque isso me deixa muito bravo. Isso é pessoal. Mas não é contra as pessoas específicas. Matar judeu enquanto não chega no califado, enquanto não chega em Jerusalém, a gente mata os infiéis que estão por aqui, como mataram outros cristãos também, ortodoxos, né? Bizantinos, e aí vai. Não, senhores, não, a terra de Israel não é de vocês, não nesses fundamentos. E a última coisa, Jerusalém pertence a vocês. Vem pegar. Vem pegar. Porque não faz muito medo. Por que não faz muito medo? O único país cristão do Oriente Médio, o Líbano, foi destruído pela OLP, pelo Arafat, pelo pessoal dele. Esses aí que vocês estão, né, que estão dizendo que tem que ver se Israel pode ou não pode responder, né? Foi destruído por essa mesma canalha e vocês não fizeram nada. Pega o testemunho da Brigitte Gabriel, tá? Cristã libanesa que fugiu. No meio daquela confusão desgraçada, o pai dela falava: não, os cristãos do mundo inteiro vão vir nos salvar. Os outros cristãos não vão nos deixar sofrer, não vão nos deixar morrer. Né? Os pais da Brigitte Gabriel foram mortos para que ela pudesse fugir, chegasse até um posto de controle israelense, fosse para Israel estudar e ir para os Estados Unidos, como aconteceu com vários cristãos libaneses. O mundo cristão fez o quê, senhores? Nada. Aliás, nada não, né? Porque os hereges americanos tentaram fazer alguma coisa. E os judeus israelenses, né? Como é que vocês falam aí? Os abandonados, né? Os desterrados, não sei o que, invadiram o Líbano para fazer um cordão e ajudar um pouco. Os hereges americanos protestantes, né, fizeram alguma coisa, tentaram. O mundo católico romano, o mundo católico tradicionalista fez alguma coisa? Nada. Os cristãos na Síria têm que se valer de ajuda do Hezbollah
para tentar sobreviver ao que fez a Al-Qaeda. Os cristãos iraquianos. O patriarcado da Babilônia está praticamente extinto, né? Só não está extinto quem conseguiu migrar para os Estados Unidos. Olha só, não foi para Roma, não foi para Itália, não foi. Os cristãos coptas, que aliás gostam muito dos palestinos, gostam muito da OLP, são anti-zionistas, a maior parte deles. Os coptas, coitados, estão lá no Cairo, no lixão do Cairo. Obrigados a viver no lixão do Cairo e no cemitério. Alguém faz alguma coisa? Não, nada, né? Nada. Tenta. Porque vocês são um bando de Zé Cruzada. É isso que vocês são. Inconsequentes. Infantis. E aos cristãos católicos verdadeiros, assim, o pessoal responsável, os evangélicos, protestantes, católicos, as pessoas que leem a Bíblia, né? As pessoas não leem Romanos, não leem, né? Não leem mesmo. Não leem Atos dos Apóstolos, não leem. As pessoas que leem Bíblia, por outro lado, obrigado. Não posso falar pela comunidade judaica, falo por mim, pela minha família, pelos meus amigos, as pessoas que estão em Israel. Obrigado. Toda Arabá, obrigado. Estejamos juntos, rezando pela paz, pela dignidade, pela justiça. Toda Arabá. Am Israel Chai, o povo de Israel vive. O Davi no Chai, a herança dos nossos pais vive. Obrigado, pessoal.